Mas eu acho que as pessoas hoje elas têm o poder de opinar muito grande, mas com um grau cultural muito raso para opinar. Sim. Você pode ver que eles só escrevem assim, eu leio embaixo, certo, ela não, errado ele não tá. Ou então, uma palavra só na top. Não tem esse eu gostei, né? Não tem. Não tem. E aí, nesse tempo, então, eu acredito que você estava adolescente, assistia essas propagandas e via, e aqui em São José do Rio Preto, muito outdoor, né? Sim. E isso foi chamando sua atenção. E o que te levou até a faculdade de publicidade? Foi um sonho desde sempre, né? Seguir a carreira, embora quando eu era menino eu não sabia que existia a profissão de publicitário, né? A gente não tem esse conhecimento quando é adolescente, criança, a gente não sabe, né? E aí, na realidade, eu prestei SPM em São Paulo, mas por questões financeiras acabei não indo para lá, né? Mas como eu era um menino precoce na informática, eu acabei entrando no mundo da tecnologia de informática, né? E aí eu prestei, entrei na faculdade de computação, de ciências, não terminei o curso, né? Porque eu tinha um certo descontentamento, não era aquilo, mas não era aquilo que eu queria, né? Sempre queria na área de comunicação, tanto que quando eu estava cursando a tecnologia, a ciência da computação, no caso, que era o curso da época, eu já prestava serviço na área de comunicação, né? Então eu nunca saí da área de comunicação de fato, né? Tanto é que o computador para mim naquela época ele era muita ferramenta para algumas coisas, né? De uma forma bem tosca, porque naquela época a informática ainda bem restrita aqui no Brasil. Você pegou aquele da tela verde? A Amber ainda, cara. Televisão, eu cheguei a usar computador com televisão, né? Não tinha nem monitor na época. Então, assim, eu sou da velha guarda da informática, mesmo sendo tão velho, mas eu sou da velha guarda. Então, assim, a publicidade, ela nunca saiu de mim, a comunicação, né? E de repente eu falei, cara, eu tenho que entrar. E aí eu entrei no curso de fato, né, e me formei em publicidade e propaganda, me graduei, sou mestre em comunicação social, faço doutorado em comunicação social. E de repente você se formou em publicidade e propaganda, praticamente aí, vamos se dizer, quase na virada do século, né? E como que é hoje você dar aula para esse pessoal jovem que entra? Como é a experiência de ensinar um jovem sobre publicidade e propaganda, já que mesmo com a internet, muitas vezes ele desconhece a própria história da propaganda? Sim. Milton, uma das primeiras coisas que eu pergunto para os alunos durante o curso de publicidade quais são seus ídolos na comunicação? E aí eu me assusto muitas vezes, porque eles não têm ídolos. E como você não pode ter um guru ou um ídolo na comunicação se você está na comunicação, né? Eu sempre tive o meu, né? E os meus, né? No caso. E aí esse ponto é um ponto que eu começo a analisar o que eles estão fazendo lá, né? Então eu sempre pergunto, gente, comece a estudar a respeito do passado da publicidade e descubram quem são os profissionais que te agradam. Quem são os profissionais que você, de fato, profissionalmente idolatra, né? Que você gostaria de ser um dia, quando crescer. E aí eu me deparo com uma negativa, não existe, né? Então, você falou uma coisa muito complicada. Hoje nós temos a tecnologia, de fato, na palma das nossas mãos, mesmo. E os jovens, eles não estão aptos a buscarem informações muito profundas. Tudo é muito superficial. Tanto é que nós temos as redes sociais, que são todas superficiais, de modo geral, e estão com sucesso absoluto. Por quê? Porque são materiais audiovisuais de menos de um minuto, muitas vezes, né? É tão veloz que a gente se irrita com aquele primeiro VT que aparece antes do YouTube. Você quer acelerar 3 segundos, né? Então, essa geração é um grande desafio para a gente como docente, muito difícil. Porque eles estão amparados de tecnologia, eles estão amparados de informação assim, infinitamente maior do que a minha época, muito maior, mas eles não sabem aproveitar.